Shodan, o Google dos hackers. Nessa apresentação, eu vou falar sobre um buscador que está ganhando grande popularidade na internet e funciona mais ou menos como se fosse o Google, mas ao invés de ele buscar páginas, ele vai buscar dispositivos conectados diretamente à internet, desde smartphones até webcams e até sistemas mesmo, por exemplo, de usinas e outras coisas. Antes de iniciarmos, para quem está assistindo esse vídeo a primeira vez, meu nome é Marcos Flávio, eu sou hacker ético certificado, professor universitário e autor de 9 livros sobre segurança em hacking ético. Também sou palestrante e keynote em eventos de segurança da informação e ethical hacking. Varredura. Antes de eu explicar o que é o Shodan, vou falar um pouquinho da ferramenta chamada Nmap. Creio que a maioria do pessoal que está assistindo aí pelo perfil vai saber o que ela é. O Nmap é uma ferramenta chamada Network Mapper, que permite que você rode ela numa faixa de endereços IP na internet e descubra, por exemplo, dentro daqueles endereços quais dispositivos estão ali, né? E dentro daqueles dispositivos que portas ou serviços eles têm abertos de acesso. Então, isso era esse tal de port scanning e IP scanning é uma coisa muito comum feita quando o cara vai praticar o hacking ético, né? Inclusive, é uma das primeiras etapas. Depois da etapa de reconhecimento, a etapa de scanning, de varredura, já é a segunda etapa definida pelo próprio Certified Ethical Hacking. Só que essa etapa, muitas vezes, ela é... Primeiro que ela pode ser facilmente reconhecida através de sistemas de detecção de intrusos, né? E outros sistemas aí que podem monitorar o que o cara está fazendo. Ela também pode ter o seu alcance limitado quando um firewall bem implementado, por exemplo, bloqueia a resposta enviada do host testado de volta para o Nmap. Então, o objetivo aqui é falar que você tem várias limitações para o uso desse cara, que muitas vezes não permite que você encontre todos aqueles dispositivos que você queria. Então, qual que é a solução? A solução, quando você vai realizar um penetration test, e lembre-se, o nosso objetivo aqui é focar justamente na visão do hacker ético, né? Então você está realizando um penetration test, por exemplo, de determinada empresa, ao invés de usar um Nmap, que já não tem tanta efetividade mais como tinha antigamente, você pode utilizar o Shodan. Então o Shodan ele é um projeto, né, basicamente, que visa criar um buscador que identifique qualquer dispositivo conectado à internet. Você pode acessar ele através de duas páginas, né? A shodan.io, que é uma versão mais nova do buscador, e o shodanhq.com. Então, ele é capaz de descobrir o sistema operacional, as portas abertas e muito mais sobre aquele cara, aquele site que você está pesquisando. Então, aqui, shodanhq. Essa é a página principal dele. Você tem lá em cima lá a caixinha de busca. Vamos supor que você quer pesquisar por geladeiras. Pô, geladeira, mas tem geladeira conectada à internet hoje que pega IP, né? Então, olha lá, ó, ele está The Search Engine for. Aí ele te fala, usado para buscar iPhones, geladeiras, webcams, né, e vários roteadores e vários outros sistemas conectados diretamente à internet que tem um IP público. Ele é gratuito de usar. Tá? E normalmente é recomendável, apesar que ele tem uma versão paga, eu vou explicar depois o diferencial da versão paga. É recomendável você criar uma conta nele, e depois que você loga com a sua conta gratuita, ele habilita mais opções de pesquisa. É justamente o que eu estava falando, né? Ele tem uns serviços gratuitos e pagos, né? Mas é recomendável criar uma conta gratuita. Você pode até integrar ela com o Facebook, se você quiser, para usar alguns termos mais avançados da pesquisa. Entre os serviços pagos, está a possibilidade de usar os mapas integrados com a varredura. Como assim mapas? Lembra que o Shodan é como se ele tivesse usado o Nmap desde o primeiro IPv4 público, né? Desde a primeira faixa lá, faixa 1, sei lá, faixa 0001, e até o último endereço IPv4 e IPv6 possível. Ou seja, ele varreu toda a faixa pública fazendo probes, né? Verificando serviços ativos na internet. E ele mapeou isso num mapa do mundo.
Então, ele oferece esse serviço de visualizar esse mapa. Então, por exemplo, eu quero ver na cidade de Belo Horizonte, na cidade de São Paulo, onde que estão mais localizados determinado tipo de roteador, onde que estão mais, por exemplo, dentro de um complexo qualquer lá, eu quero ver quantas webcams tem lá que o pessoal usa conectado à internet. Então, de certa forma, é um recurso até bem perigoso, né? E ele oferece isso aí para quem paga para se registrar no serviço. Ele mostra, né, informações e localiza no mapa. Então essa aí é a visão do mapa de dispositivos mundial dele. Como vocês podem ver, né, todos os pontos coloridos aí mostra aonde que estão posicionados os dispositivos públicos conectados à internet. Pode ver que ali na América do Norte e na Europa, né, é demais da conta. E vários outros países aí que não tem tanto acesso à internet, você vê só alguns pontinhos de luz. Então com isso aí, onde está mais vermelho é onde você tem a maior concentração de dispositivos conectados. Então ele consegue dar um zoom até nível de cidade mesmo para você detectar aonde que estão esses dispositivos e pior, o que são realmente esses dispositivos. Então, alguns termos de pesquisa que o Shodan usa, tá? Country de país, você pode filtrar os dispositivos pelo país, city, cidade, porte por porta, você pode colocar lá porta 22, SSH, 23, Telnet. Coordenadas geográficas. Você pode pegar essas coordenadas lá no Google Maps, por exemplo, e jogar aí. Net. Você pode passar uma faixa de subrede. Nessa faixa de subrede, ele vai fazer verificação. Aí é bem similar como usar um Nmap mesmo, né? Se você misturar, por exemplo, esse net com porte, você pode colocar numa faixa de rede quais máquinas que tem a porta, sei lá, 25 aberta, 110 aberta. OS, você pode procurar máquinas ou dispositivos que tenham um sistema operacional que você especificou. Tá? Hostname, que é o nome do host que você quer pesquisar. Before, você pode pesquisar antes de uma data específica. Como assim? O Shodan ele vai reverificando os dispositivos periodicamente para ver se um cara deixou de existir, se alguém mais apareceu na rede, né? Que vira e mexe tem mais dispositivos conectados à internet. Então você pode especificar, por exemplo, dispositivos que foram encontrados antes de uma certa data de pesquisa ou depois. A sintaxe usada é basicamente comando, dois pontos, o argumento. Então, vamos dar um exemplo aí. Country BR. Eu loguei primeiro no site para poder fazer isso aí. Então, a primeira coisa que vocês podem ver aí, ele me dá os resultados. À esquerda, ele me dá um gráfico. É tipo como se fosse uma tabelinha, né? Então, ele me mostra lá, Brasil, mostra top cities, as cidades que mais têm dispositivos conectados, públicos, né, conectados à internet. Então, lá, Rio de Janeiro primeiro, Curitiba, Salvador, Belo Horizonte. Qualquer uma das informações à esquerda, né, tanto o mapa lá em cima, como cidades, serviços que estão à esquerda, você pode clicar em uma delas, ele vai filtrar mais ainda. Por exemplo, se eu quisesse ver só Belo Horizonte, eu clicava lá e me mostrar só os dispositivos de Belo Horizonte. Embaixo, serviços. Então, por exemplo, desses dispositivos disponíveis, tem lá 5 milhões, sei lá quanto que ele deu ali, tem um SNMP ativo. O SNMP é um protocolo de gerência de redes, né? Se eu filtrar por esse cara, por exemplo, e a string de SNMP for a pública, o cara não tiver mudado o padrão, eu posso tanto pegar informações, como às vezes até usar um método set para tentar fazer uma alteração nesses caras. E tem lá HTTP, Telnet, lá, SSH, são terminais remotos. E embaixo você tem Top Organizations, que são empresas, né, que mais estão conectadas à internet. Aí. São as empresas que mais têm hosts delas conectados à internet. À direita, você está vendo, quando eles mostram o resultado, o que ele mostra? Ele mostra o endereço IP do host descoberto. Tá? Embaixo, ele mostra o nome completo do host. Então, está lá no primeiro, BD04A2D1, ponto, né, o endereço da operadora. Depois, um pouco para baixo, tem o nome da empresa, tem adicionado em, está ali a data que se adicionou aquele cara ali, a cidade que está localizado aquele dispositivo, e embaixo uma coisa extremamente útil. Em detalhes, você tem o banner. O que é o banner? Isso é uma informação que ele te mostrou quando ele conectou na porta. Então, por exemplo, pega no segundo exemplo, tá? Daquele IP 168, 217, 116 e tal. Se você olhar ali, ó, eu estou vendo no banner, tá lá, Lexmark FTP Server.
Eu sei que Lexmark, por exemplo, é um fabricante de impressoras, né? Será que isso aí tem alguma coisa a ver com um serviço de impressão? E outra coisa, tá lá, usuário anônimos logado. Então, só de olhar para esse banner, eu já vi que eu tenho um usuário anônimo que pode ser utilizado. Então, você consegue descobrir várias e várias informações úteis com base nesses banners. Um outro filtro, né, eu quis fazer agora por cidade. Então, coloquei lá City Belo Horizonte. Então, você pode ver que ele filtrou todas as respostas que estão à direita. Está lá, Brasil, Belo Horizonte. Brasil, Belo Horizonte. Né? Filtrou várias aí. Então, ele tem ali... ele mostra, né? Também, olha a esquerda que interessante embaixo. Ele está mostrando também Top Operating Systems. Ele está mostrando, por exemplo, que em Belo Horizonte nós temos a maioria dos sistemas conectados diretamente à internet com IP público estão com Linux. Né? Ainda está lá, o kernel 2.6, 1318. Ele detectou 842 com Windows XP e 690 com Windows 7 ou Windows 8. Então eu consegui ver aqui, por exemplo, que o perfil ainda do mineiro de Belo Horizonte é ainda usar mais o Windows XP do que usar os outros no que se trata de conexão direta à internet. Né? Claro que o cara lá na empresa, na rede privada, internamente não vai monitorar isso aí. Estou falando dos caras conectados direto à internet. Mas como que é possível o Windows XP ser o cara que está mais conectado à internet? Quem que é doido de colocar um Windows XP diretamente com IP público, por exemplo? Pessoal, a gente não está falando só de usuário. Pega, por exemplo, caixa eletrônico. Sabe-se hoje que a maioria dos caixas eletrônicos estão diretamente conectados à internet para transmitir com o servidor central dos bancos e muitos usam Windows XP até hoje. Imagina o risco que há com um sistema desse aqui, por exemplo, caso esses caixas forem detectados. Então, os bancos têm que fazer uma política ou aplicar uma medida para justamente tentar evitar a detecção desses caras por sistemas como o Shodan. Eu posso também filtrar por porta. Então, por exemplo, no mundo inteiro, pode ver que até agora eu não combinei filtros, estou fazendo um por um. Se eu colocar port 22, me mostra no mundo inteiro, né, todos os sistemas que têm a porta SSH ativa. E se você prestar atenção nos resultados à direita, no banner, está mostrando lá qual que é a versão do SSH. Então está lá, SSH 2.0, OpenSSH tal. SSH 2.0, OpenSSH 4.7. SSH 2.0, OpenSSH 4.3. Ou seja, se o cara quisesse explorar uma falha, era o momento dele chegar, pegar um Metasploit ou um outro software qualquer e tentar explorar a falha nesse sistema. O próprio Shodan ele já tem exploits integrados para isso, para a versão paga. Então, para o cara que está fazendo penetration test, já salva muito tempo para ele, para fazer o teste. Então, pode ver que na aba exploits já apareceu 9, né, à esquerda lá em cima. Aquele 9, se eu clicar lá, por exemplo, eu posso pegar as informações, né, de exploits que eu posso usar nesses serviços detectados. Às vezes explorar uma falha, executar um payload, alguma coisa assim. Geolocalização. Esse é um cara que eu acho muito interessante. À esquerda em cima, eu fui lá no Google Maps, né, e pesquisei lá um endereço qualquer, né, da cidade de Belo Horizonte. E peguei as coordenadas daquele endereço. Joguei as coordenadas no Shodan. O que ele me mostrou? Ele me mostrou sistemas públicos, né, provavelmente roteadores residenciais, né, e outros sistemas, aí, por exemplo, câmera IP conectada direto à internet, que estão próximos daquela região. Então, se alguém quer saber, por exemplo, todos os roteadores residenciais, modems residenciais que estão em determinado bairro, determinada região, o cara pode usar isso. Então, ele não precisa nem detectar os sinais de rede Wi-Fi, né, para visualizar aquelas redes ali, porque nem todo mundo usa Wi-Fi, hoje é muito comum, mas às vezes o cara tem lá só o modem dele e um computador conectado. Então, através desse método, você encontra todo mundo que está ali na região. Faixa de rede. Você pode pesquisar uma faixa de rede específica. Então, você pode colocar, por exemplo, uma faixa de IP, por exemplo, 200, 131, 250, 200, 195, 16, seja uma faixa qualquer que for lá. Tá? E colocar na frente a máscara CIDR. Com o que vai acontecer? Ele vai listar os dispositivos nessa rede, tá? E vai fazer o mesmo esquema, vai te mostrar
nome do dispositivo, né? Vai te mostrar o banner com as informações do dispositivo e várias outras coisas aí. Então, no primeiro resultado ali, por exemplo, ele mostrou um dispositivo com a Apache 2 que está na página padrão. É o famoso It Works. Eles instalaram um serviço, provavelmente é um servidor de teste, e aquele serviço não está sendo efetivamente utilizado, né? Foi instalado ali talvez para um teste, alguma coisa assim, mas ele já mostrou ali que eu tenho um Apache 2. Então, essa questão de pesquisar por endereço IP, por faixa de IP, ela é muito perigosa. Porque a pessoa pode focar o Shodan numa faixa bem específica e com isso conseguir alguns resultados bem interessantes. A opção OS, né, mostra aí o Windows XP. Então, se eu coloquei o Windows XP ali, eu mando monitorar ou filtrar somente sistemas que têm o Windows XP. Como o Windows XP hoje não tem mais atualização de falhas, é extremamente problemático, né? Então, isso aí pode ser um problema em potencial se encontrarem na sua empresa, na sua instituição, um Windows XP recebendo endereço IP público, por exemplo. Também hostname. Vamos supor que eu estou fazendo um penetration test para o governo brasileiro. Então, o que eu faço? Quando eu coloco o hostname gov.br, eu estou filtrando os resultados da minha pesquisa só para aquele domínio específico. Então, ele só vai trazer resultados baseados, né, no domínio gov.br. Então, por exemplo, no primeiro resultado, ele deu no final lá, paraná.gov.br. Né? E, no total, ele me deu 16.747 resultados. Por que isso aqui, pessoal, é tão relevante? Imagina que alguém está fazendo uma espionagem, como eu falei numa outra apresentação do Marco Civil, que também está no nosso canal. Vamos supor que os Estados Unidos, lá, quando o NSA fez espionagem no Brasil, os caras já têm as ferramentas próprias deles. Imagina se isso aqui é um sistema público gratuito que te mostra lá que você tem exatamente 16 mil IPs públicos relacionados ao governo, te mostra, às vezes, até por estado, por cidade, que serviço que ele está rodando, ou seja, são dados vitais para qualquer atacante, o cara vai fazer alguma coisa. Imagina um país desse com um sistema de cibersegurança, né, ou cyberataques bem mais desenvolvido que o nosso. Então, ali, por exemplo, no segundo host, ele mostrou que era o IIS-7. Então, você já sabe que que aquele sistema está usando um Windows Server. Então, isso é muito perigoso, você poder ver qual que é o software usado, ver qual que é a versão do software. O before, que você pode pesquisar antes de uma data específica, igual eu falei, ele te mostra os resultados, por exemplo, antes de 1 de janeiro de 2014. E o after, que você pode pesquisar uma data depois de um certo período. Né? Então, eu quero somente os hosts descobertos depois de 1 de setembro de 2014. Agora, os comandos de pesquisa, eu mostrei eles individualmente, tá? Mas eles podem ser combinados. Quando combinados, o resultado é muito mais eficiente, mas também é relativamente mais perigoso. Por quê? Nós temos que lembrar que um dos princípios que rege o hacking ético é o princípio da ética. O próprio nome já diz, né? Então, quando você usa o Shodan, mesmo que você esteja focando num local específico, por exemplo, uma empresa, uma fundação me contratou para verificar os problemas ali. É muito provável que você descubra problemas também em outros sistemas próximos, né? Ou dependendo da forma de pesquisa que você faz, você vai ver muitos sistemas vulneráveis. Então tem que tomar um grande cuidado, tá? Porque você apenas listar esses sistemas não é um crime. Você está consultando um site como um buscador e esse site está te retornando, né? Talvez quem está o errado da história ali, por só te retornar os resultados, é o próprio Shodan. Mas agora, se você clicar ali e acessar uma coisa que não deve, né, evite cair na tentação desse tipo de coisa. Você tem que pregar realmente bem a questão da ética, porque cair em tentação num sistema como o Shodan é muito fácil se você não tem a cabeça focada em fazer o correto. Então, por exemplo, eu quero verificar no Brasil, então eu ponho Country BR, sistemas que têm o NetBIOS, né, o SMB, Server Message Block, publicado direto na internet. Então eu coloco lá, port 445. Esse sistema, o que vai acontecer? Todos os sistemas que forem mostrados aí, como por exemplo, no primeiro endereço IP que ele pegou ali, ele está me mostrando compartilhamentos. Ele vai mostrar todos os compartilhamentos que esse cara tem. E muitos deles são acessíveis. Então, o cara me dá um contrabarra e o IP lá, e o cara consegue acessar aquele cara, se não tiver nenhum firewall filtrando, nada disso.
Então pode ver lá, ele mostrou que em São Paulo é a cidade que mais tem, né, servidores SMB expostos na internet. Depois vem Uberaba, Vinhedo. Então olha o perigo, gente. O cara pode fazer um mapeamento disso aí. Imagina se ele filtrasse isso aí, por exemplo, para governo brasileiro, se filtrasse isso aí, por exemplo, para alguma empresa específica, para uma faixa de IP específica. Né? O risco de um cara conectar lá e pegar os dados que estão expostos naquele compartilhamento que alguém esqueceu. Uma outra pesquisa que eu fiz aí, o que eu fiz? Eu digitei Apache, aí quando eu digito uma palavra sem keyword, ou seja, sem nenhum comandinho associado, ele vai pesquisar nos detalhes, que é no banner. E digitei City Belo Horizonte. Ele me mostrou ali, por exemplo, no primeiro resultado, né, onde está marcado de vermelho ali, que naquele resultado eu tenho um servidor Apache 2214. No segundo resultado, ele mostrou que é um Apache 246. E outra coisa, ele me mostra ali à esquerda, né, os dados de quantos desses Apache estão implementados com HTTP, com HTTPS, com as empresas, por exemplo, os fornecedores de acesso, que mais estão com servidores Apache implementados, né, nos seus clientes, por exemplo, os sistemas operacionais que mais estão usando. Então você tem a estrutura completa ali de informações. Sistemas com nome de uma empresa qualquer nas coordenadas. Né? Usei como exemplo o GVT, poderia ser qualquer uma. GVT ali porque é a que estava aparecendo mais. Então, aí ele me mostrou somente sistemas agora que vêm daquele cara ali. Né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo eu tenho um domínio DefHack com BR. Eu estou fazendo um teste para DefHack, é só colocar a mesma coisa. Tá? Hostname. No caso aí, o que eu fiz? Eu misturei o hostname, foi GVT, ou poderia ser qualquer outra empresa, junto com a diretiva GEL. O que isso fez? Mandou pesquisar somente sistemas públicos que têm no seu domínio o nome GVT, mas nas coordenadas que eu pedi. Então, num local, por exemplo, num bairro, num local específico que vocês passam as coordenadas, ele só vai me mostrar ali na região todo mundo que está usando esse provedor de internet. Um outro exemplo, eu pesquisei dentro de uma faixa de rede qualquer, por exemplo, a faixa 200, 95, 16, né? Todos os sistemas que têm a porta 8080 aberta. Aí ele listou para mim, né, todos os sistemas, ele achou 2 sistemas, você pode ver à esquerda lá, né, até a organização, o provedor de internet, usado por aqueles 2 sistemas, e listou ali as informações básicas de cada um. No último ali, dá para a gente perceber que, por exemplo, aparentemente é um sistema de controle de vídeo, né, que é um DVR. Então eu combinei NET com port. É basicamente o que o Nmap faz. Então, misturei agora OS com hostname. Esse é o exemplo que eu falei para vocês, que seria um exemplo perigoso em relação a caixas eletrônicos. Se eu mando pesquisar OS, o Windows XP, eu sei que muitos caixas eletrônicos usam o Windows XP aí como opção, né? E coloco hostname ATM, né? Não sei se alguém sabe, ATM é abreviação de caixa eletrônica em vários países do mundo aí. Se o pessoal não tiver tido malícia de colocar um nome diferente ali para identificar o host, o cara pode achar um monte de caixa eletrônico, né, disponível. Então, o perigo que isso aí tem de sofrer um ataque remoto, por exemplo. Uma outra pesquisa, mandei pesquisar sistemas brasileiros descobertos entre a data de 1 de julho e 8 de setembro. Então, misturei Country BR com informações de quando, de onde ali, que período pesquisar. Então, o que pesquisar? Né? Aí você tem que usar a criatividade focado no que você está fazendo no seu teste de penetração. Novamente, o objetivo aqui é focar em desenvolver para o seu cliente corretamente. Né? Vamos supor que o meu cliente, no caso, seria GVT, Microsoft, Cisco, tanto faz. Estou fazendo um serviço de análise de vulnerabilidades para eles, então eu vou focar bem naquele cara. Então, eu posso pesquisar o nome do fabricante, o domínio da empresa, né? As opções, o modelo do dispositivo. Se eu pesquisar WRT54G, vai mostrar todos os links sys, né, que tem desse modelo em determinada cidade, em determinado país. Default Password, ele pesquisa em detalhes, né, sistemas que estão configurados com senha padrão. Às vezes no próprio banner ele está escrito lá qual que é a senha de acesso. Basic Authentication, né, normalmente esse cara ele está lá como
pedindo, é um site, um servidor web, por exemplo, que ele pede uma autenticação básica de login e senha. Então, provavelmente uma área restrita de um site, você pode pesquisar também. Então, tem que usar a criatividade, mas a ferramenta é muito poderosa. Tá? Chega a ser até perigosa, né? Pelo que a gente citou aqui, de algumas situações que poderiam ocorrer. Aí fica a pergunta, por que, já que ela é tão perigosa, por que ela é permitida? É uma boa pergunta, realmente. Isso não é um serviço brasileiro, é um serviço que está hospedado fora do país. Né? Gera um problema muito grande, porque, por exemplo, se o cara aqui dentro passar o Nmap para fazer uma varredura de IPs e portas numa empresa qualquer sem autorização, aquilo lá pode ser sim enquadrado, dependendo da situação, na lei Carolina Dickmann. Né? O cara pode ser realmente amputado, porque ele fez da máquina dele, é ele que está fazendo ali. Agora, um provedor de pesquisa, ele que é o responsável diretamente de mostrar os resultados. É igual o Google. Mesma coisa você falar que o Google, você pesquisou no Google lá, por exemplo, o cara pesquisou lá, fotos vazadas na internet. E de repente ele listou um site que tem aquelas fotos. Então não é a culpa do Google, não é a culpa do usuário ali. Né? Tudo bem que se o usuário pesquisar alguma coisa ilegal, que infringe alguma lei, alguma coisa, mas no caso da varredura, aqui no caso, não. Não é o cara que está fazendo a varredura. Ele só digitou um comando lá, como se ele digitasse uma palavra qualquer no Google e mostrasse o resultado. Então isso é perigoso, né? Não se sabe quanto tempo que o Shodan vai ficar no ar, porque ele é realmente uma ameaça. Mas é um serviço muito útil para penetration testers, desde que você saiba usar com responsabilidade. Então, tem outras pesquisas populares que você pode fazer. Webcam, câmeras, segurança, Dreambox, senhas default, nome de equipamentos, aí tem várias e várias opções. Ele mostra, inclusive, no próprio Shodan, as opções mais populares aí que são pesquisadas. E após descobrir os sistemas? Se você quiser, o Shodan tem um plugin para os principais navegadores, tá? Que você pode adicionar para o Chrome e tal, para você não ter que ficar no site do Shodan toda hora. E o Shodan, a versão profissional dele, se integra com outras ferramentas, inclusive o Metasploit. Olha que perigo isso. O cara pode descobrir um site com uma falha qualquer, por exemplo, com uma Apache versão 2.0 ou mais antigo, e jogar automaticamente aquele IP que ele descobriu para o Metasploit explorar. Fazendo um combo aí realmente fatal caso aquele site, aquele local não tenha um sistema de detecção apurado, ele vai ter um problema muito grande ali. Então, essa aí é só uma visão rápida da aba Exploits. Eu mandei filtrar somente exploits para SSH, ele está me mostrando a localização de vários exploits para SSH que podem ser usados. Né? E também faz um filtro básico à esquerda ali. Aí mostrando o Scan Hub, que justamente eu comentei com vocês, né? Vocês podem integrar o resultado, além de mexer com o Metasploit, que não vem ao caso aqui agora, você pode integrar o resultado do seu Nmap para ser julgado direto para o Shodan. Ou seja, você pode contribuir com o Shodan, fazendo varreduras com o Nmap e os resultados serem publicados ou seja, é quase como uma comunidade de compartilhamento de novos resultados encontrados aí via Nmap. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da apresentação e até a próxima.